Dizia há pouco o Carlos que andávamos no distrito de Castelo Branco, na visita às escolas, como deduzo que todos os colegas dirigentes sindicais, delegados sindicais, devem estar a fazer nesta altura. E aproveito essa experiência para, pegando nas palavras de um dos primeiros colegas que falou aqui, que está colocado no fundão e que é de Viseu, e que pertence a um QZP que agora junta Guarda e Castelo Branco e que está distante, dizer-lhe que encontrei uma colega também de Viseu, que também está no mesmo QZP, e que encontrei-me na sala de professores há 3 dias, no centro do país, em Vila Terreiro. Ela fazia a mesma crítica, acrescentando algo mais. E é também por isso que eu pedi a palavra, para poder dizer alguma coisa também de um ponto de vista talvez mais técnico em termos de concursos. Dizia ela, o tamanho dos QZPs é insuportável e não vejo ninguém a lutar contra esse tamanho. De imediato, mostrei-lhe as posições da FNE, de dezembro de 2016, em que nós queremos os QZPs mais pequenos. Esta é uma posição da FNE. Mas também ao colega que já hoje aqui, e permita-me uma resposta mais técnica, que o concurso é quadrienal e parece que houve acordo, eu dir-lhe-ei que não houve, e o parecer da FNE de 22 de dezembro de 2016, quando negociamos este concurso, é que não chegamos a acordo, diz claramente na primeira folha que a FNE defende um concurso anual. E já agora que estou a falar de concursos, dizer que a justificação do Ministério para que tenha acontecido o que aconteceu com as listas publicadas a 25 de agosto relativas à mobilidade interna, que alguns colegas têm dito que é uma situação injusta, nós dizemos, para além disso, que há aqui uma falta de equidade e há aqui um prejuízo notório, dizer que a justificação do Ministério, na opção de horários, nas palavras do Ministério, completos, de 22 horas, salvo melhor opinião, não é bem assim. E vou-vos dizer porquê. Porque o Ministério pode ter tomado esta opção técnica de só ter colocado nessa colocação os horários de 22 horas, mas nós temos muitos colegas candidatos à mobilidade interna que têm uma componente letiva, por força do artigo 79 que já foi falado aqui, de 14, 16, 18, 20 ou 22 horas. Portanto, quando o Ministério faz uma opção por só pôr a concurso horários de 22 horas, esqueceu-se que havia colegas que podiam ter uma componente letiva completa com muito menos horas. Foi uma opção técnica, mas como eu tive o prazer de ouvir ao nosso secretário-geral, nós não pensamos assim, nós teríamos feito de forma diferente. Porque vocês já não se recordam e já não conseguem validar esta informação que eu estou a dar, porque a plataforma já fechou. Mas a plataforma perguntava a cada professor que é a mobilidade interna quantas horas de componente letiva você tem. Portanto, o Ministério não pode alegar que não sabia disso. Era perguntado aos professores. E os professores diziam se tinham 14, 16, 18, 20 ou 22 ou 25. Ou seja, podiam ter sido atribuídos horários sem ser de 22 horas. E sendo assim, o número de vagas a concurso seria superior e não teríamos estado a assistir àquilo que assistimos. Há colegas que continuam, por exemplo, a ameaçar os diretores só porque têm uma determinada hora que não lhes convém. E ou mudam esta hora aqui, ou então eu meto atestado. É um péssimo exemplo que nós estamos a dar como professores. Colegas têm 35 horas de trabalho. Porquê? Porque não têm componente letiva. E eu, neste momento, por exemplo, na minha escola, tenho uma colega mais que uma colega com 35 horas, porque está de cadeira de rodas, tem esclerose múltipla, mas a junta médica declarou-a apta para a docência sem qualquer exceção. Sem qualquer restrição. Não foi o diretor que a declarou apta. Foi o próprio Ministério da Educação. E o que diz o Estatuto é que este professor, não tendo competente letiva, tem que cumprir um horário de 35 horas. E nós muitas vezes temos que ser assim, um pouco severos, que é para obrigar quem tem o poder de legislar de outro modo. Mudar as coisas. Não tem que ser ao gosto do diretor. Porque há diretores mais sensíveis e diretores mais insensíveis, e isto não pode ficar ao critério do diretor. Quanto aos quadros de zona, quadros de agrupamento, fala-se muito na vinculação extraordinária. Esquecemos uma coisa, o quadro de zona pedagógica é sempre instabilidade.
O que nós devemos lutar é para que o Ministério da Educação abra, efetivamente, lugares de quadro de agrupamento ou de quadro de escola que dão estabilidade aos professores e que as escolas necessitam. E as pessoas estão necessárias ao sistema, não são pessoas que estão a mais. Quanto à organização do ano letivo, também não foram os diretores que organizaram, que mandaram o diploma da organização do ano letivo cá para fora. Foi o Ministério da Educação. Não esquecem-se disso. E nós pensamos que conquistámos muita coisa. Foi com ansiedade que nós esperámos pela organização do ano letivo. E a montanha pariu um rato. Porquê? O que é que aconteceu? Os professores do primeiro ciclo, e muito bem, aquilo que era considerado não letivo, que eram os intervalos, passou a ser letivo, e muito bem. Redução do número de alunos só para as escolas TEP e mais nada. O que é que se ganhou? Absolutamente nada. Presente envenenado que o Ministério da Educação continua a dar aos professores, aos diretores, e depois os diretores não podem fazer muito. O número de alunos por turma. Continuamos a ter turmas com 26, 27, 28 ou mais alunos. Quem definiu isto? O Ministério da Educação, não são os diretores. Tomaram os diretores ter menos alunos por turma. Porque isso significava mais sucesso educativo, mais contentamento das escolas. Mas isto tem que ser o Ministério da Educação a alterar. Não é o diretor que tem que alterar isto. Plano Nacional para o Sucesso Educativo. Agora fala-se muito nisto. Está em voga. Quer-se alcançar sucesso educativo a todo custo. E docentes nas escolas. O Ministério da Educação coloca? Não. Não são os diretores também que colocam as pessoas nas escolas. É o Ministério da Educação. Número de turmas por professor. Neste momento nós temos professores e temos um corpo docente envelhecido. O corpo docente da minha escola, de quadro de agrupamento, a média de idade é de 58 anos. Isto é absurdo, completamente absurdo. Mas a média de idade é de 58 anos, quadro de agrupamento. Eu tenho um colega no ano passado que me dizia assim, eu quando entrei para a minha escola, entrei com 27 anos, que é de matemática, para o quadro. Neste momento eu tenho 49 anos e continuo, e era o professor mais novo no quadro. Neste momento eu tenho 49 anos e continuo a ser o professor mais novo no quadro de agrupamento da minha escola. São realidades que continuam a existir. Eu sou professor na Escola Secundária de São Lourenço e hoje trago aqui, se calhar, um assunto um pouco marginal, mas que tem a ver com a coesão territorial, tem a ver com a igualdade de oportunidades. E nós, apesar de sermos um pequeno retângulo, em que incluímos as ilhas também, à beira-mar plantado, temos realidades diferentes nas nossas escolas. E uma dessas diferenças é a igualdade de oportunidades que deveria existir entre as grandes cidades e também os territórios de baixa densidade territorial. E quando eu falo em igualdade de oportunidades, não é apenas para os professores, é também para os alunos. Estes alunos que devem ter as mesmas oportunidades estando em Lisboa, no Porto, em Aveiro, ou em Porto Alegre, no Crato, em Altera do Chão e em Fronteira. E não têm. Isso nós só com alunos mais felizes, que compreendam melhor a escola, em que a escola lhes seja útil, então conseguimos ter mais sucesso. Que é esse o objetivo da escola, é o sucesso dos alunos. E os professores têm sucesso quando os seus alunos também têm sucesso. Eu falo particularmente no despacho da organização do ano letivo. E quando falo no despacho da organização do ano letivo, o mesmo preconiza que as turmas de opção no 12º ano ou no 10º têm de ter no mínimo 20 alunos. Um aluno em Lisboa pode fazer a sua opção. Se não tiver naquela escola, tem na escola ao lado. Em Porto Alegre, não o pode fazer. Como também um aluno no distrito de Porto Alegre não pode escolher o seu percurso profissional, não pode escolher o seu curso profissional. Porquê? Porque as opções são limitadas. Então, temos de ter políticas de discriminação positiva nestes territórios de baixa densidade. Só com esta discriminação temos um país mais coeso, mais igual e mais justo. Era importante, 43 anos após o 25 de Abril, que as oportunidades fossem iguais para todos os nossos alunos, como queremos que sejam iguais para todos os professores. Eu sou o José Paulo, sou o coordenador da delegação do SPD Sul em Faro e estou aqui e sinto-me no direito de representar todos os professores. E porquê? Porque eu vou de Vila Real de Santo António a Sagres e chego a Sagres e encontro um professor de Braga. Chego a Loulé e encontro um professor de Braga. Chego a
A qualquer ponto do Algarve temos professores de Vila Real de Trás-os-Montes, temos professores de Chaves, temos professores de toda a zona do país. Isto significa o quê? O sacrifício e o esforço que os professores fazem a nível nacional para poderem trabalhar e para poderem ter um lugar digno e representar a educação. Nós vivemos uma altura em que os professores demonstram um nível de saturação, cansaço e excesso de burocracia. É tempo de devolverem aos professores e educadores portugueses algo que lhes pertence, o seu tempo de serviço. Não é nenhum bónus que estamos a pedir. Estamos a pedir o tempo que demos às escolas, estamos a pedir o tempo que demos ao Ministério e aos nossos alunos. E não é só esse tempo de serviço, é também o tempo da transição entre carreiras. Temos colegas que estão muito penalizados com esse tempo e esse também tem que ser devolvido porque esse tempo também foi trabalhado. Não foram os professores que causaram a crise, não são os professores os culpados do buraco financeiro que o Portugal viveu. Pelo contrário, os professores contribuíram para que essa crise fosse ultrapassada. Viram o seu poder de compra cair, viram as suas condições de vida degradadas, sacrificaram as vidas pessoais e resistiram com todo o profissionalismo e empenho. Eu gostaria de ver, sobretudo, uma escola mais democrática e justa. Democrática da forma como os diretores vão parar aos seus cargos. Nós temos escolas onde as associações de pais têm mais poder e os representantes das autarquias mais poder do que qualquer diretor, porque são nomeados de forma interesseira, de forma a garantir que as políticas dessa escola vão ao encontro daquilo que as câmaras ou as associações de pais desejam. E agora eu vou-me dirigir sobretudo à mesa e pedir algo. É tempo de mostrar a nossa força-união, é tempo de mostrar a nossa força, dizer basta, é tempo de exigir respeito que a nossa classe merece. É tempo de reconhecer e dignificar o trabalho da excelência, o esforço e empenho que os professores e educadores fazem.